Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, pastores, líderes do povo de Deus, papai, mamãe, vovô, vovó, da criancinha tenra que é amamentada, até o vovozinho que já não sai mais de casa, que está sendo cuidado pela sua família. Um abraço fraterno do seu irmão em Cristo, pastor jubilado, Ronald Veloso Cotrim. Deus nos abençoe com a graça, a paz, o favor divino, muitas bênçãos dos céus. É o seu culto doméstico desta quarta-feira, dia 11 do mês de fevereiro. A minha Bíblia está aberta, eu prometi aos irmãos que nós estaríamos falando sobre aqueles 3 varões de Deus, anunciados no capítulo de número 14, versículo 14 de Ezequiel, Noé, Daniel e Jó. 3 homens justos que Deus deu testemunho deles e disse que eles, em qualquer situação, só salvaria a sua vida, mas a sua justiça não seria benéfica para a vida dos outros. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar. Você quer ver sua família abençoada? Ensina, dê testemunho, esteja presente na vida de seus filhos com testemunho pessoal, único, pontual, poderoso, para que os filhos digam: assim como meu pai viveu, eu quero viver. Porque muitos dizem: eu não mudo nunca, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, meu tio era assim, todo mundo era assim da minha família, então eu sou ruim desde o começo até o fim. Meus irmãos, prestem atenção no que diz a palavra de Deus. Capítulo 14 de Ezequiel, começando no versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Yahvé. Louvado seja o nome do Senhor. Observem a grandeza do ensino da palavra de Deus. Quero pedir antemão desculpa aos irmãos que ontem eu não pude fazer a minha live. Eu tive que sair muito cedo com a minha esposa para fazer os exames em jejum, trocar umas receitas e é aquilo que normalmente uma família que tem pessoas idosas sempre faz. E quando nós voltamos para casa, já era próximo de meio-dia e hoje eu quero compensar meus amados irmãos de uma maneira preciosa, tá bom? Estou perdoado? Deus os abençoe no nome santo de Jesus. Mas vai tudo bem, louvado seja Deus. Muito bem, então o que nós podemos aprender com esta palavra? Na Bíblia, como introdução, na Bíblia, algumas vezes encontramos 3 nomes de pessoas juntas, as quais sempre oferecem grandes lições para todos nós. Nós temos, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó, representando 3 facetas da vida de um cristão, Sem, Cã e Jafé, representando o povo da sociedade, Pedro, Tiago e João, os membros da Igreja de Cristo. Já em Ezequiel 14, aparecem Noé, Daniel e Jó. E veremos esse texto em 3 dimensões: histórica, teológica, profética ou escatológica. Eu disse a palavra apocalíptica para o tempo do fim. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, junte a sua família e vamos aprender um pouquinho. Eu, por exemplo, passei 30 anos visitando escola, universidade, colégios, cursos aqui, cursos acolá, fiz vários seminários, mas isto não consta no meu currículo celestial. O que consta no meu currículo celestial é a minha justiça,
a minha vida se é conforme exigiu o Senhor Deus aqueles que andaram com Deus. Noé, Jó, Enoque, Daniel. Meus irmãos, isso é extraordinário, viver com o Senhor, andando com o Senhor. Então, vejamos da dimensão histórica a vida desses 3 homens de Deus. Quem foram estes 3 homens? Olha, veja só, que Noé viveu de uma época tão difícil. Foi o homem que sobreviveu ao dilúvio. Teve que construir uma arca, passou 120 anos para se cumprir o que Deus havia dito para ele. Então, ele foi o homem que sobreviveu ao dilúvio. Daniel foi um levante, foi um imigrante, foi um escravo que foi levado e que se tornou o primeiro-ministro da Babilônia. Diz a palavra do Senhor. Agora Jó, um homem que triunfou sobre as mais terríveis adversidades no corpo, na alma e no espírito. Imagine só. Muito bem, em que época viveram esses homens? Então a Bíblia nos mostra em Gênesis 7 e 8 que Noé viveu no tempo da época do dilúvio e que Daniel viveu na época do cativeiro babilônico, Daniel capítulo 1. Jó viveu na época dos patriarcas, Jó capítulo 1, e nos conta toda essa história vivida por esses homens de Deus. Muito bem, podemos observar também dentro da dimensão teológica, que é mais importante e edificante para a nossa vida. Deus na vida desses 3 homens. Você pode se colocar aqui escolhendo qual é a vida que você quer participar neste mundo, para que a sua justiça seja avaliada por Deus. E não vejamos no sentido teológico. Deus na vida desses 3 homens. Na vida de Noé, ele é o Deus que julga e salva. Deus fez um julgamento, procurou entre os seres humanos, encontrou um homem chamado Noé, deu uma mensagem para ele, uma missão para ele, e ele foi construir a arca para salvar a sua família, os animais escolhidos por Deus, e Deus cumpriu a sua palavra, e o mundo do dilúvio foi um mundo catastrófico, e assim Deus julga e salva. Na vida de Daniel, ele é o Deus que protege e faz milagres. Deus livrou os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, do fogo, da câmara aquecida 7 vezes mais, mas livrou Daniel das feras, dos leões famintos, por causa da inveja, do ódio, da mesquinhez daqueles que eram considerados amigos de Daniel, beneficiados por Daniel, porém eram verdadeiros sepulcros caiados. Então veja só que Deus protege e faz milagre quando nós temos propósito diante de Deus. Na vida de Jó aparece o Deus que restaura e recompensa. Por mais terríveis que sejam as situações que vivemos. Às vezes eu fico imaginando, meu Deus do céu, hoje eu vivo num palácio, mas eu nasci numa palafita, dentro de uma roça de arroz, numa ilhazinha que pertencia ao meu bisavô, e na minha infância nós tínhamos todo tipo de inimigos em nossa volta, inclusive as cobras que procuravam se agasalhar em nossa casa, e minha mãe, com heroísmo, nos defendia daquilo tudo. Migramos de um lado para outro, porque a minha família tem sangue judeu. E quando nós chegamos numa cidadezinha, nós já estávamos com 10 para 11 anos de idade, fui tirar minha certidão de nascimento com 13 anos e fui para a escola e Deus teve misericórdia de mim. Hoje a minha vida é abençoada por Deus. Vivo na pessoa do Filho de Deus. Louvo a Deus ao completar 81 anos de vida, que ainda sirvo ao Senhor na força do poder de Deus. Então não mereço, mas é Deus que trabalha através da nossa vida, recompensando cada filho do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, então amanhã nós estaremos prosseguindo, falando sobre não somente
sobre a dimensão teológica, mas vamos falar sobre a dimensão profética, escatológica, Deus trabalhando nessa vida. Deus te abençoe.